A paz de Cristo para todos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão ouvindo esta mensagem. Eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus, uma palavra para a nossa edificação espiritual. Neste ano, eu, pastor Danilo Fernando, fundador e presidente da Igreja do Governo de Cristo, estou vivendo um devocional denominado Jornada de Comunhão com Deus. E tem muitas pessoas participando comigo desse devocional. Inclusive, se você, meu caro irmão e irmã, tem participado deste devocional, tem acompanhado as mensagens que eu tenho postado aqui no YouTube, comente, faça aí o seu comentário. Como que você está nessa caminhada, nessa jornada? Como que você está se sentindo? Como está o seu coração, a sua fé? Comente, deixa aí o seu testemunho. E se você está chegando agora nesse canal e quer participar desse devocional Jornada de Comunhão com Deus, eu vou lhe dizer o que você precisa fazer. Primeiramente, você precisa ter uma Bíblia. A palavra de Deus é fundamental para a nossa caminhada cristã. Portanto, consiga uma Bíblia, a palavra de Deus, e seja uma pessoa de oração. Procure ter o hábito de orar todos os dias. A oração é uma arma poderosa, tanto de autodefesa quanto de contra-ataque. O maligno se levanta contra nós, nos ataca, mas nós temos esta arma poderosa que é a oração para rebater os ataques do maligno. Portanto, ore. A oração é uma arma poderosa. Faça do seu quarto um quarto de guerra e ore. Ore incessantemente e tenha certeza que você vai ter uma experiência gloriosa, transformadora com o Deus Todo-Poderoso. Amém? E o próximo passo é inscrever-se no canal. É importante que você seja inscrito nesse canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, sempre quando eu postar a mensagem do dia, você será notificado pelo YouTube. Portanto, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Eu estarei postando mensagens do devocional diariamente, sempre pela manhã. Portanto, acompanhe, esteja conectado com Deus e conectado aqui no canal. Vamos para a mensagem de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês o texto de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Esse texto fala sobre a cura do servo de um centurião. Quem curou esse servo do centurião? Foi o nosso Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos ser curados de qualquer doença, de qualquer enfermidade. A pior doença do ser humano é o pecado. E o Senhor Jesus Cristo nos curou dessa doença. Só precisamos crer, só precisamos confiar no Senhor Jesus e no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quem crê é curado dessa doença chamada pecado. Quem crê é restaurado, é liberto. Esse centurião era uma pessoa que tinha muita fé, porque mesmo não sendo da religião judaica, ele procurou Jesus. Ele manifestou a fé no Senhor Jesus. E foi através da fé que o servo dele, que ele tinha como filho, foi curado. Vamos acompanhar?
Mateus capítulo 8, versículo 5. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele, ao Senhor Jesus, um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores terríveis, sofrendo dores atrozes. Então, o rapaz estava sofrendo terrivelmente dores atrozes, mas o centurião, ele recorreu à fonte do milagre, à fonte da cura, à fonte de todo o poder que pode reverter qualquer situação. Essa fonte é Jesus. Jesus Cristo é a fonte do poder, a Ele pertence o poder e toda a autoridade. Ele é a fonte da cura, da libertação, Ele é a fonte da salvação do ser humano, da alma humana. E esse centurião, que era uma autoridade romana, ele tinha esse título de centurião porque ele era um comandante do exército romano que liderava 100 soldados, daí o nome centurião. Ele era um líder de 100 soldados. E ele humildemente foi procurar Jesus e disse: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo faze isto, ele o faz. Com isto, este centurião estava reconhecendo que Jesus ele tinha autoridade para dar ordem e os anjos certamente obedeceriam. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Veja só, Cristo, ele viu que aquele homem tinha fé, porque Jesus andava pela terra de Israel e não havia encontrado uma pessoa com tamanha fé como a fé do centurião. O centurião tinha uma fé extraordinária. O próprio Jesus reconheceu quando disse: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé ou tamanha fé. Aí no versículo 11 Jesus continua dizendo: Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Aqui Jesus ele se refere à expansão do Evangelho, já que os domésticos, os de casa, os israelitas não acolheram de bom grado a palavra da salvação, não creram na messianidade de Jesus de Nazaré, então o Evangelho se espalhou por toda a terra, do Oriente ao Ocidente, alcançando todas as almas, alcançando tanto os judeus quanto os gregos, os gentios. Então, o Evangelho começou em Jerusalém, com o povo judeu, e se espalhou para todas as nações gentílicas. Esse era o objetivo de Deus: salvar toda a humanidade, salvar a terra. Mas é claro que só é salvo aquele que crê na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz. Mas a porta da graça está aberta e Deus convida todos os homens em toda parte da terra
do Oriente ao Ocidente, para que se arrependam e creiam no seu Filho Jesus. Esse é o convite de Deus a toda a terra. Deus está chamando os pecadores ao arrependimento, do Oriente ao Ocidente. E de fato, desde que o Evangelho começou a ser pregado pela terra, muitas almas do Oriente ao Ocidente entregaram suas vidas para Cristo Jesus. E até hoje, o Evangelho tem sido pregado e almas têm se entregado, se rendido a Cristo Jesus. Você que está me ouvindo, que ainda não tomou uma decisão na sua vida de entregar a sua vida ao governo de Cristo, o Espírito Santo agora está te chamando. Ele está te chamando para o reino dele, para a glória, para a luz. Atenda ao chamado de Deus. Ele te chama. E aí no versículo 12, Cristo continuou: enquanto os filhos do reino, os judeus, serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. De fato, muitos judeus, lamentavelmente, não acolheram a palavra de Deus, não creram em Jesus, e lamentavelmente, quem não crê em Jesus é condenado. Veja bem, o critério para a salvação não é ser religioso do ponto de vista judaico, não é ser judeu. O critério para a salvação é crer em Jesus. Portanto, o que salva a alma humana não é uma religião específica, não é eu ser um judeu, mas é crer em Jesus. Por isso que a salvação, ela é tanto para judeus quanto para gentios. Porque a salvação não é apenas para um único povo, mas para todos os povos. Toda alma, em qualquer lugar do mundo, se crê em Jesus, é salva. É salva, é liberta, é curada, é transformada pelo poder de Deus. Basta crer em Jesus. Amém? Versículo 13. Em seguida, disse ao centurião: vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são, ficou curado. Aleluia! Louvado seja Deus. Essa foi a mensagem de hoje. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Eu peço a Deus que venha te curar, te libertar. Assim como o Senhor Jesus curou o criado desse centurião, o Senhor te cura agora. Cura a tua família. O Senhor liberta a sua família agora. Receba a cura, receba o milagre, receba a libertação em nome de Jesus. Receba essa palavra em seu coração. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amanhã tem mais. Amanhã estarei compartilhando com vocês mais uma palavra do nosso devocional do ano de 2026, as jornadas de comunhão com Deus. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem. Compartilhem essa mensagem, deixem um gostei e comente, deixa aí o seu testemunho. Que Deus abençoe a todos vocês e a paz de Cristo Jesus.